Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar a nossa primeira videoaula de Geometria Analítica do nosso curso aqui do Matemática é Fácil. Nessa aula eu estarei desenvolvendo assim a primeira parte dessas três partes básicas assim da Geometria Analítica. Então, vamos lá. Hoje eu vou começar falando sobre o ponto. Bem, a cada ponto P no plano cartesiano corresponde a um par ordenado XY de números reais. Então temos aqui a notação P XY, onde X, onde a esquerda fica como está referenciado aqui o valor do ponto na coordenada X, do eixo X, e aqui na direita o valor da coordenada do ponto P no eixo Y. Bom, vamos a uma pequena definição de plano cartesiano. Dois eixos coordenados x e y são dispostos ortogonalmente, dando origem à divisão do plano em quatro partes, cada uma chamada de quadrante. Os quatro quadrantes são numerados no sentido anti-horário, ou seja, quando eu digo dispostos ortogonalmente, eu quero dizer que eles estão num ângulo de 90 graus, dispostos num ângulo de 90 graus. Bem, aqui está a representação do eixo Y e aqui do eixo X, e aqui os quatro quadrantes desse que nós chamamos de plano cartesiano. Primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui está o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. É assim mesmo no sentido anti-horário que a gente define a localização dos quadrantes. O eixo X é denominado eixo das abscissas, esse eixo aqui, a gente pode chamar também de eixo das abscissas. O eixo Y é denominado eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo aqui, na vertical, a gente chama de eixo das ordenadas. E o centro é chamado de origem. Esse centro aqui, onde fica o zero, né, a coordenada zero, que é comum entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, aqui é chamado de origem. Bem, novamente está aqui o plano cartesiano, dessa vez com o número dos pontos. Você pode reparar que a cada quadrante nós temos um valor específico, um valor específico para x e um para y. Nesse primeiro quadrante aqui, nós podemos ver que tanto x quanto y é positivo. Neste quadrante aqui, no segundo quadrante, podemos ver que somente os valores do eixo y, do eixo das ordenadas, é positivo. Aqui no eixo das abscissas, no eixo x, são negativos. Aqui no terceiro quadrante, como vocês podem ver, ambos os valores de x e y são negativos. Aqui, os valores das ordenadas, aqui no eixo y, ordenadas, são negativos, e no eixo x, dos eixos das abscissas, também são negativos. E aqui no quarto quadrante, o que nós temos? Nós temos que somente o valor x tem os valores positivos. Valores positivos de x, valores negativos das ordenadas. E aqui, com essas coordenadas, é que a gente vai mapear o plano, ou seja, a gente vai conseguir obter uma coordenada para cada ponto disposto aqui. Por exemplo, o ponto A10. O que significa isso? Como podemos ver antes ali na notação, que o x vai valer 1 e o y vai valer 0. Então, ali está o ponto x igual a 1, y igual a 0. X igual a 1 e o y aqui igual a 0. O ponto A está em cima do eixo das abscissas. Por quê? Porque o y vale 0 e o y está aqui bem na origem. Então o ponto A vai ficar realmente na direção da origem.
B, x igual a 2, y igual a 2. Aqui está 2 para y, 2 para x. C, x igual a menos 2, y igual a 0. X igual a menos 2, eixo das abscissas, y igual a 0. D, x igual a 0, y igual a 4. Aqui está o ponto D, na direção de x no valor de 0 e y no valor de 4. É menos 2 e 4, ou seja, x igual a menos 2, aqui, e y igual a 4. Aqui está o ponto E. F, x igual a 1 e y igual a menos 4. X igual a 1, aqui está, y igual a menos 4. Ponto G, x igual a 4, y igual a 3. Ou seja, x igual a 4 e temos que y igual a 3. Aqui está o ponto G. Ponto H é x igual a 3, y igual a menos 1. X igual a 3, bem aqui, e y igual a menos 1. Ponto H está aqui. Ponto I, menos 3, menos 4. Ou seja, x igual a menos 3, y igual a menos 4. Ponto J, x igual a 0, y igual a menos 3. Aqui está, o x igual a 0, y igual a menos 3. Agora vamos falar um pouquinho da distância entre dois pontos. Como a gente calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Dado dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem os dois pontos por extremidades. Aqui está a notação da distância entre os pontos A e B. Pois bem, novamente no plano cartesiano, coloquei aqui dois pontos genéricos, ponto A e ponto B. Ponto A no x de A, y de A. No ponto x de A, y de A. São pontos genéricos, lembrando. E ponto B, x de B, y de B. Aqui, ó. X de B aqui, y de B. E o ponto A, x de A, y de A. Na própria construção da figura auxiliar, aparece naturalmente o triângulo retângulo de vértices ABP. Como vocês podem observar aqui, existe um triângulo retângulo aqui. Ó. Quando a gente acha as coordenadas dos pontos e liga eles aos pontos, a gente consegue enxergar aqui um triângulo ABP. Esse triângulo que vai nos ajudar a achar a fórmula para calcular a distância entre esses pontos A e B. Essa linha aqui. A gente quer achar essa linha aqui. Tá vendo? Realçando aqui o triângulo que a gente pode observar. Aqui a notação do ponto AB. Bem, com um triângulo retângulo localizado, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a distância entre dois pontos. Pois bem, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Essa é o teorema de Pitágoras. O que seria a nossa hipotenusa? Seria essa distância, exatamente o que a gente está procurando. A distância entre o ponto A e B. E os catetos seriam essas duas outras retas aqui. Ó. Seriam justamente os catetos. Bem, aqui, né, a definição da hipotenusa, que é essa aqui que a gente já localizou. Cateto 1 vai ser essa distância aqui. Mas qual o valor dessa distância aqui? Bem, o valor dessa distância aqui é exatamente x de B menos x de A. É o valor dessa distância aqui. É só a gente pegar aqui o valor de x, a gente vai ter aqui, subtrair um pelo outro. Cateto B é a mesma coisa. Temos y de B menos y de A. É exatamente essa distância aqui. Pois bem, determinamos a hipotenusa e os catetos. Substituindo,
temos essa fórmula aqui. Cateto 1, x de b menos y de a, botei aqui, levanta aqui ao quadrado, conforme está aqui na fórmula. E o cateto 2, y de b menos y de a, ao quadrado também, porque está aqui na fórmula. O hipotenusa também substitui, que a gente não vai saber o valor, a gente põe só a notação de distância entre os pontos A e B, ao quadrado. Bem, o que a gente pode fazer aqui é passar esse valor ao quadrado por outro lado da igualdade como raiz quadrada. É o que temos aqui. Dessa forma, a gente isolou a distância, que é o que a gente quer, e temos uma expressão que define essa distância. Essa é a fórmula para poder achar a distância entre os dois pontos. Vamos a um exemplo aqui, para a gente fixar bem o que a gente conseguiu aprender nessa aula. Vamos lá, calcular a distância entre os pontos A, 2 menos 1, e B, menos 1 e 3. Retornando a fórmula para poder achar a distância entre dois pontos. E o que a gente vai fazer? A gente vai achar esses valores aqui, x de b menos x de a, y de b menos y de a. Quem é o x de b? É menos 1. Quem é o x de a? É o 2. E quem é o y de b? É o 3. Quem é y de a? É o menos 1. Substituindo aqui, temos essa expressão. Vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, obviamente. 2 menos 1, ou seja, 2 mais 1, 3. Menos 1 menos 3, menos 4. Elevando ao quadrado cada um deles, temos 9 mais 16, que dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a distância entre os pontos A, x menos 1, x2, y menos 1 e B, x menos 1 e y3, essa distância dá 5. A distância entre os dois pontos dá 5. Um outro exemplo. Calcular a distância entre os pontos C, 4, 5 e D, menos 5, menos 4. Retornando aqui a expressão, substituindo os valores de xd, yc, yd, yc, temos menos 5, menos 4, que dá menos 9, menos 4, menos 5, que também dá menos 9. Elevando ambos ao quadrado, o que nós vamos achar? Bem, aqui, o que nós fizemos? Bem, nós temos aqui duas vezes o mesmo valor, ou seja, y9 ao quadrado mais y mais menos 9 ao quadrado. Então, ao invés de a gente resolver, que não é muito interessante para a gente, nós vamos botar duas vezes menos 9 ao quadrado. Por quê? Bom, se isso aqui é uma soma de valores iguais, a gente pode se dizer que o resultado disso é a multiplicação de 2 de um deles. Por exemplo, 3 mais 3 é igual a 2 vezes 3. 5 mais 5 é igual a 2 vezes 5. 7 mais 7 é igual a 2 vezes 7. Então, aqui, menos 9 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado é igual a 2 vezes menos 9 ao quadrado. Nessa situação, quando nós temos um valor que está quadrado dentro de uma raiz quadrada, quando multiplicado por um número, a gente pode colocar para o lado de fora dessa raiz o valor que está ao quadrado. É uma das propriedades da radiciação. Aqui está o que nós vamos fazer em seguida. Por quê? A gente sabe que menos 9 ao quadrado é igual a 81, que é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Então a gente pode dizer que simplesmente que menos 9 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Substituindo aqui. E aqui está feito o que eu disse antes. Um valor que está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada pode ser colocado para fora sem o 2 ao quadrado. Ou seja, 9 ao quadrado, para o lado de fora da radiciação, vai ficar somente 9. E o 2 permanece dentro da raiz. E essa é a nossa resposta final. A distância entre os valores, as distâncias entre CD, aqui está representado por AB.
porque é a fórmula genérica. Mas a distância entre C e D, os pontos C e D, é 9 raiz de 2, que é um número irracional. Não convém a gente a calcular a raiz de 2, porque realmente é um número com vírgula, realmente é um número muito grande. A resposta pode ser simplesmente essa. Pois bem, assim termina a nossa aula 1 de geometria analítica. E em seguida nós vamos falar de um pouco de retas, né? E é isso aí. Visitem sempre meu canal para achar mais atualizações e tal, novos vídeos. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, ou então mande um e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Bom estudo para vocês. E até a nossa próxima aula.